Quer dizer, o trabalho liberta. Então, eles achavam que eles iam chegar aqui, iam trabalhar e iam ser livres. A roupa falando que eles iam tomar banho. Aí eles vinham para essa parte e aqui tinha vários chuveiros, mas que na verdade nunca saíam água. Era de onde saíam os gases. Aqui atrás de mim, gente, naquele muro, é onde as pessoas eram fuziladas. É muito surreal, assim, vontade de chorar o tempo todo. É muito forte. Bom dia, pessoal! Bom dia! Seja bem-vindo à nossa Volta Sem Rota, eu sou o Guilherme. Eu sou a Raíssa e nós estamos viajando nesse motorhome pela Europa. Estamos na Polônia, né? Já tem alguns dias. Sim. Então já mostramos bastante algumas cidades aqui na Polônia para vocês nos últimos vídeos. No último vídeo nós estávamos em Cracóvia e hoje já estamos em um outro lugar. Ontem nós andamos 1h15 mais ou menos para chegar aqui e nós estamos exatamente no campo de concentração de Auschwitz. Exato. No estacionamento, na verdade nós dormimos no campo de concentração praticamente, porque... Praticamente, esses prédios faziam parte, hoje não fazem, mas é parte ali do museu, da onde é as visitas, né? Mas eles faziam parte, estavam exatamente dentro do campo de concentração e hoje são prédios normais, igreja, pessoas vivem ali. O estacionamento que a gente tá é bem aqui, ó. E ali já é a entrada, é o museu. Então aqui em volta tudo a gente tem vários prédios que faziam parte do campo de concentração. Nós reservamos um tour para hoje em espanhol, então a gente vai com um guia. Compramos online, custou 50 euros, nós dois, então 25 por pessoa. Chegamos aqui ontem, né, dormimos nesse estacionamento já estrategicamente bem do ladinho mesmo da onde é o ponto de encontro com o nosso guia, que é aquela construçãozinha ali, ó. Aqui é um estacionamento dos ônibus de tour, que chegam aqui também. Então, estamos bem do ladinho, né? Vamos lá que a gente tá atrasado. Os nossos amigos estão ali, ó. A van deles ali. Só que eles conseguiram horário só à tarde, 1h da tarde, então a gente não vai junto. Bom, então é isso. Estamos chegando aqui agora no portão aqui que entra. Não sei como que encontra o guia, onde encontra. Então a gente vai correr aqui porque a gente tá atrasado. Já já a gente volta com mais informações do local aí pra você. Isso, ó, aqui é a entradinha onde você entra com ticket e tudo mais, ó. Tem bastante gente ali na frente, então vamos lá. Bom, deu uma correriazinha, né, amor? Mas resolvemos, né? O que acontece? A gente não comprou o ingresso direto no site de Auschwitz, site oficial. A gente comprou um tour, né, em espanhol em um outro site. Até tem como você comprar o tour em espanhol também, direto no site deles, mas é mais concorrido e a gente deixou meio que pra última hora. Nós compramos tem uns 4 dias e a gente não conseguiu. Então eu comprei no outro site de pessoas que fazem um tour meio que por fora, mas também é com guia oficial. E aí então foi um pouco confuso porque não era na bilheteria normal, né? Eu precisava encontrar exatamente o guia do nosso grupo, mas encontramos e aí ele deu isso daqui pra gente poder se identificar. Ele falou que agora a gente vai ter um tour aqui dentro de 1h40 e depois a gente vai pegar um ônibus para ir para o outro campo de concentração, que é Birkenau. Esse aqui é Auschwitz e a gente vai para Birkenau depois. Então bora lá que eu acho que eles já estão chamando. Estou falando ali. Gente, esse corredor aqui é bem na entrada. Quando você passa lá pelo detector de metal, você pega esse corredor inteiro, chega aqui, tem essa moça amarrando o casaco e segue para cá. É um corredor super tenebroso já, porque tem uma caixa de som que fica falando o nome das pessoas que morreram. Ó, vou ficar em silêncio por um instante. Viu? Eles ficam falando aqui o nome das pessoas que morreram aqui no Holocausto. E a gente vai seguindo aqui pra chegar lá no início, né, do tour. Então a gente vai entrar aqui agora, o portão principal de Auschwitz, famoso, né, que tem várias fotos na internet e tal, e que tem aquela frase ali que é bem icônica, né, que quer dizer o trabalho liberta. Então eles achavam que eles iam chegar aqui, iam trabalhar e iam ser livres, e a maioria deles nunca saíram daqui. Então, vamos continuar ali com o nosso guia, tá ali na frente.
E vamos ouvindo todas as explicações e quando der a gente vai parando e tentando explicar alguma coisa pra vocês. Nosso grupo parou aqui agora, o guia está explicando um pouco sobre os barracões. Ele acabou de falar que os barracões, né, esses prédios, gente, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12 janelas, 2 andares, 1000 pessoas dentro. 1000 pessoas dentro, poderia chegar até em 1200 pessoas. Que loucura. Aqui a gente está nesse mapa, mostra onde nós estamos agora, que é Auschwitz 1. Aqui temos Auschwitz 2, que é Birkenau, e tinha também Auschwitz 3, que era, na verdade, uma fábrica. Ali só trabalhavam. Esses dois eram de exterminação, campos de exterminação. Auschwitz 1 eram 20 mil pessoas ao mesmo tempo. Auschwitz 2, 90 mil pessoas. Nossa Senhora. E Auschwitz 3, 10 mil pessoas. Que cabiam ao mesmo tempo, né? Não, e aqui vocês conseguem ver a diferença. Cada quadradinho desse é um prédio. Olha esse aqui. Meu pai amado. E agora a gente vai entrar em um dos blocos aqui para conhecer por dentro. Esse quadro aqui mostra como vinham pessoas da Europa inteira para Auschwitz. Todos os judeus de outros campos ou de guetos, ó, de Roma, vinha para Auschwitz. Então aqui era meio que parte central do extermínio deles. Nesse quadro aqui a gente consegue ver também, ó, que teve aproximadamente 1.300.000 pessoas assassinadas aqui. Aqui fala 1.100.000 de judeus, 140.000 polacos, 23.000 pessoas de Roma, 15.000 prisioneiros da União Soviética, 25.000 prisioneiros de outros países. É muita gente, é muita gente. Aqui a gente consegue ver os transportes que traziam eles para cá. Aqui tem foto de alguns monges que foram capturados em 1939. Aqui a foto do levante de Varsóvia, prisioneiros soviéticos da guerra. Ó. Era muita gente vindo para cá. E aqui nessas fotos dá para ver uma questão interessante. Quando eles eram presos, né, na verdade eles não sabiam que estavam sendo presos para vir para cá. Os soldados chegavam neles e falavam, olha, vocês vão ser transportados para um outro lugar onde vocês vão ter uma vida melhor. Então vocês têm de 15 a 20 minutos para pegar os pertences que vocês querem levar e vamos para lá que vai ser bom. Lá vocês vão ter trabalho e lá vocês vão viver. E aí, aqui estão eles, ó, com as bolsas, as roupas, com aquilo que eles acreditavam que era necessário trazer para um recomeço, né? Para recomeçar a vida, com um novo trabalho, em um novo lugar. Olha, gente, essa foto aqui mostra, é uma foto real, tá? Mostra o transporte, tá vendo? Esse transporte poderia durar 2 dias, 3 dias, 7 dias até chegar aqui. E o que eles recebiam era apenas um copo de água e um pinico para fazer as necessidades especiais. Então muitas pessoas morriam nesse transporte. Os que sobreviviam ao transporte chegavam até essa foto, né? E nesse momento eles pediam para eles descerem do trem, colocar as coisas que eles conseguiram juntar durante 15 minutos para trazer para uma nova vida no chão aqui fora. E eles fizeram isso, né? Eles saíam, colocavam. E aí eles falavam que era para higienizar as bagagens, essas coisas, né? Então eles deixavam tudo no chão e seguiam. E nesse momento eles separavam homens de mulheres e crianças. E até aqui eles não sabem ao certo o que está se passando, não sabem o que está acontecendo. Eles estão só seguindo ordens, mas eles não sabiam que nesse momento eles já estavam sendo separados para ir para o campo de extermínio e morrer, né? Então eles não se despediram, eles não deram tchau um para o outro, falaram alguma palavra de carinho, nada disso. O pai não sabia que nunca mais ia ver o filho ou a esposa não sabia que nunca mais ia ver o marido. Muito forte essas fotos. Olha aqui, ó. Aqui os médicos passavam selecionando algumas pessoas que poderiam ter um pouco mais de força, que estavam com a saúde bem, para ao invés de morrer direto,
iria trabalhar primeiro. Bom, depois então que separava todo mundo, várias pessoas iam direto para a câmara de gás, enfermos, mulheres grávidas, crianças, quem não era apto para trabalhar, iam direto para a câmara de gás. E aqui da foto dá para ver algumas, eram no total 5 câmaras de gás e eles tinham capacidade para matar 5.000 pessoas por dia. Assim que os campos foram esvaziados, logo depois do final da guerra, os alemães explodiram todas as câmaras de gás para não ter muita prova contra eles. E aí aqui tem uma maquete explicando como é que era. Então, as pessoas chegaram por ali, desciam uma escada, entravam naquele quarto grande, no subsolo, e aí mandava todo mundo tirar a roupa, falando que eles iam tomar banho. Aí eles vinham para essa parte. E aqui tinha vários chuveiros, mas que na verdade nunca saíam água. Era de onde saíam os gases. E aí todo mundo morria. E depois eles tiravam os corpos, levavam ali pra cima. Tiravam tudo que era de metal, como dentes de metal e tudo mais. E depois cremavam. Então aqueles quartinhos ali eram os crematórios. E aqui nessa sala também tem uma foto ali bem forte, que eu não filmei de perto, que eram pilhas de corpos sendo queimadas ao ar livre. E o guia estava falando que aqueles crematórios chegou uma hora que não estava dando conta de queimar a quantidade de pessoas que eles estavam matando. Então eles precisavam queimar ao ar livre. Gente, é bizarro imaginar que existiu isso aqui. Nessa sala, a quantidade de sapatos dos dois lados é surreal. Pelos sapatos, é o que o guia estava falando, dá pra ver pelos sapatos que não eram sapatos de trabalho, né? Então essas pessoas, nesse momento, elas não estavam achando que estavam indo trabalhar realmente de fato, naquele momento. Senão eles estariam com botas de trabalho, não calçados de passeio, né? E aqui a gente entra em mais uma sala, cheio das malas que eles chegavam, né? Olha aqui o sapatinho de uma criança, gente. Meu Deus. Olha, aqui tem algumas roupas com uma qualidade melhor, né? Eles devem ter colocado aqui pra isso. Olha isso aqui. Olha essa roupinha, que linda. Eles não tinham piedade de absolutamente nada e nem ninguém. Nessa sala de vidro aqui, aquela sala que eu mostrei assim que a gente entrou, as malas da época aí, acabava sobrando todos os acessórios deles, né? É óbvio que o que tinha boa qualidade eles arrumavam um jeito de utilizar, né? E os que tinha péssima qualidade poderia virar matéria-prima aí, reciclagem para alguma outra coisa deles aí, dos alemães, né? Mas olha a quantidade de mala. Com certeza tinha milhares de outras malas, né? Mas aqui eles juntaram essas. Agora a gente vai entrar nesse prédio. O que o guia estava explicando é o seguinte: quem não ia direto para as câmaras de gás, que os médicos selecionavam para trabalhar, crianças a partir de 14 anos já trabalhavam como adultos, tá? É muito louco isso. E aí eles vinham para cá. Aqui na frente desse prédio que eles recebiam seja bem-vindo, para vocês entenderem o que passa, né? Porque todo o resto dos familiares deles já tinham ido para a câmara de gás, já estavam mortos. Então eles chegavam aqui, aí que eles iam descobrir o que estava acontecendo. E aí o guarda, né, o general, o capitão, sei lá quem aqui na hora, falava: sejam bem-vindos, aqui vai ser onde vocês vão ficar, tá? Vocês vão ter no mínimo 2 semanas de vida, no máximo 3 meses de vida. Não tem outra maneira de sair daqui, a não ser pelas chaminés da câmara de gás. Então, nesse momento, eles entendiam que estavam aqui para morrer. A única diferença é que, em vez deles morrerem direto, eles teriam que trabalhar. E eles falavam: vocês não estão aqui de férias, vocês têm que trabalhar. Se vocês quiserem, vocês podem se suicidar exatamente agora e não vão passar por isso. Se não, entre aqui, vamos trabalhar. Daqui a 2 semanas a 3 meses, a vida de vocês acaba. Que loucura, gente. Que
loucura. E eu fico pensando o seguinte, é aqui onde eu tô, nesse exato momento. É essa vista que a pessoa estava tendo, recebendo essa notícia. Chegaram aqui, acreditando numa vida, num recomeço, num trabalho. Trouxeram a família, né? Vieram com a esposa, com os filhos. A esposa e filhos talvez já foram lá para morrer. E aí você chega aqui e recebe a notícia que não tem outra forma de sair daqui a não ser morto. Então ou você se suicida, ou você trabalha por um período pequeno de tempo. Não é porque eles queriam matar a pessoa, né, rapidamente, é porque ela não aguentaria, né? Era muito brutal o negócio aqui. Não tinha alimentação, água o tempo inteiro, não. Trabalhava até a energia acabar, depois morria e chegava mais o tempo inteiro. Todos os dias chegavam milhares de pessoas aqui. Mais de 20 países mandando gente pra cá. É pesado, gente, pesado. Ó, e aqui, ó, é onde eles ficavam. Os colchões aí, onde dormiam. Olha lá as fotos. Não sei se a gente vai entrar aí, se pode entrar, mas acho que não. Ou dormiam aqui também. E aqui tem algumas fotos. Alguns acabavam vivendo mais de 2 semanas ou de 3 meses. Esse recado que eles davam no início era mais para assustar. Teve gente que conseguia sobreviver por 6, 8 meses. Teve casos até de pessoas que sobreviveram aqui dentro por 5 anos. E também de pessoas que não duraram um dia. Então, assim, é muito pesado pensar que pessoas por 5 anos moraram nessas condições, trabalhando diariamente, muito. Aqui tem o sanitário, como é que era. Banheiro. E nas fotos a gente consegue ver quando que eles entraram e quando que eles saíram. Então essa pessoa, por exemplo, ficou 9 meses aqui dentro. Quando eles saíram não, né? Quando eles morreram. Essa aqui ficou um mês. E eram homens e mulheres. Que loucura, gente. E ó, pessoa de idade, ó. Ficou 10 dias. Aqui era tipo washroom, né? Tomar banho. O que o guia está explicando aqui, as pessoas que conseguiam viver mais tempo eram aquelas que tinham uma profissão que eles ficavam até mais tranquilos sabendo que não iria morrer a qualquer momento. Tipo carpinteiro, pedreiro bom, sabe? Umas funções que realmente eles precisariam vivos, né? Agora, aquelas pessoas que transportavam pedra, abriam um buraco e tal, essas tinham que ficar sendo substituídas porque estava chegando mais gente o tempo inteiro. E o que ele estava falando aqui também é sobre a alimentação desse pessoal. Eles tinham 3 refeições por dia. De manhã era um pão, durante o dia uma sopa e à noite mais 300 gramas de pão com uma manteiga, alguma coisa assim. Tinha mais ou menos aí 1000 calorias por dia que eles recebiam, mas eles gastavam em média 4000 calorias por dia. Então, dá pra imaginar como eles ficavam, né? Aqui atrás de mim, gente, naquele muro, é onde as pessoas eram fuziladas. Esse prédio aqui do lado, onde a gente passou por dentro agora, eu não pude gravar muita coisa lá dentro, porque não pode realmente. Ali ficavam prisioneiros. Pessoas que organizavam uma fuga, ou que estavam tentando fugir, ou estavam tentando se opor de alguma forma contra os alemães. Pessoas que por algum motivo não fizeram bem no trabalho delas, ao ponto de, sei lá, quebrar uma ferramenta. Qualquer coisa fútil, na verdade, que acontecia naquela época, a pessoa virava uma prisioneira, um prisioneiro, e vinham para esse prédio e ficavam presos aí dentro e depois eram fuzilados bem ali. E o guia estava contando a história de um garoto, um soldado de 27 anos, que ele amava fuzilar as pessoas naquele muro. Só ele chegou a fuzilar mais de 20.000 pessoas, só ele. E conversando com os familiares dele, né, com a esposa, com os filhos, porque ele tinha esposa, tinha filho e tudo. Todo mundo sempre falou que ele era uma pessoa muito boa, né, carinhosa com a família, um ótimo pai, um ótimo esposo. Mas ao mesmo tempo amava fuzilar pessoas naquele muro. É muito louco
pensar nisso. E ali dentro daquele prédio tinha uma sala de 1 por 1, que era um dos castigos que as pessoas acabavam tendo, né? Entrar nessa sala e ficar em pé ali até não aguentar mais morrer, e eles só tiravam a pessoa morta. E também tinha uma sala que eles colocavam os prisioneiros e não dava mais nada, nem água nem comida, a pessoa ficava ali até realmente morrer completamente de fome. Então a crueldade era muito, mas muito alta. Por uma questão religiosa e até mesmo uma questão de raça, né? Loucura. Esse prédio aqui é onde eles faziam cirurgias nas pessoas, experimentos médicos. Na verdade, todo mundo que entrava aqui saía morto, mas eles usavam a oportunidade, né, de matar as pessoas para poder fazer alguns experimentos médicos. O local inteiro respira morte, né? O local inteiro é cinza, é pesado, é estranho, né? É estranho estar aqui. Porém, querendo ou não, tudo isso faz parte da nossa história. Eu, pra ser bem sincero, na época da escola, etc., eu nunca fui muito de ficar dando ideia para esse tipo de assunto, né? Meio que eu queria fugir disso, né? Eu não queria acreditar que isso realmente aconteceu e tão próximo da gente, né? Não próximo em questão de território, né? Territorial falando, né? Tantos mil quilômetros da gente, não. Próximo em questão de anos, né? A gente está em 2023, tudo isso aconteceu em 1940 e pouco, 39 a 45, então não faz tanto tempo assim. E saber que houve sei lá, uma logística gigantesca, praticamente como se você tivesse montado uma empresa gigante para matar pessoas. É triste. É triste. Saindo aqui da câmara de gás, olhando por fora, nem parecia ser algo tão brutal, né? A gente passou ali do lado também da onde ficavam os crematórios. Então eles entravam na câmara de gás, eram envenenados, morriam, e esse envenenamento eles duravam em torno de 15 minutos. Ou seja, a pessoa demorava 15 minutos para morrer, era muito dolorido, era muito brutal, e eles gritavam muito, né? E muitas das vezes eles colocavam aqui fora motores, coisas para ficar fazendo barulho, para que as pessoas aqui de fora não ouvissem os gritos lá de dentro. Surreal. E agora a gente está finalizando o tour aqui nessa primeira parte, né, no Auschwitz 1. E agora a gente tem que 25 minutos para pegar um ônibus e ir para o Auschwitz 2 para dar continuidade no guia lá do outro lado. Primeira parte complicada, mas é o que eu falei já, faz parte da nossa história, da história do ser humano, né? História da nossa terra, do nosso planeta. E a gente precisa às vezes passar por esses lugares aqui para ter um choque de realidade, né? Então, e aí, tudo certo? Acabou, né? Vamos pro próximo? Tá bem? Próximo. É muito chocante. É muito surreal, assim, vontade de chorar o tempo todo. É muito forte. Nossa. É muito brutal, né? Muito, tipo, como se fosse nada, né? Como se não fosse pessoas, se não fosse ser humanos. É tipo, sei lá, como se fosse formigas. Vamos matar todo mundo aqui, tá tudo certo. E a maneira, a logística que eles faziam isso era surreal. Era uma fábrica de matar pessoas. Como pode a crueldade do ser humano ir tão longe, ao né? extremo, assim? É muito sinistro, muita coisa, muito
pesado mesmo, assim, muito cruel, muito desumano. Que episódio horrível da história da humanidade. É difícil de acreditar que tudo isso aconteceu, mas quando a gente vem aqui e vê tudo isso, dá um choque de realidade, sabe? De que realmente aconteceu. Parece história de cinema, uma história de terror, mas que aconteceu de verdade. Bom, vamos nos reestruturar emocionalmente aqui, procurar o ônibus, que ônibus que eu também não sei onde é, e ir pro próximo. Bom, então nós acabamos de sair lá de dentro de Auschwitz I e devolvemos, né, o nosso aparelhinho do audioguia. E aqui na frente tem esses pontos de ônibus. Aqui tá escrito Shuttle Bus e tem esses ônibus que são gratuitos, que levam de Auschwitz I para Auschwitz II, porque é um pouquinho longe um do outro. Então agora é só a gente aguardar aqui o próximo ônibus e a gente encontra de novo com guia, com o restante das pessoas. Quem quiser ir de outra forma, às vezes está com carro aqui, pode ir de carro. E aí lá de novo a gente marcou outro ponto de encontro na frente de Auschwitz II para continuar, né? Acredito que lá a gente vai pegar de novo outro fonezinho e aí a gente continua então a segunda parte do nosso tour por lá. Deu certo, estamos dentro do busão já. Já estamos a caminho lá de Auschwitz II. Não sei quanto tempo que é de viagem, você sabe? Pertinho, né? É bem perto. 10 minutinhos. Eu acho que já é ali, ó. Ah, verdade, ó. Já é ali já. A gente tá 5 minutos no ônibus, bem pertinho. É ali mesmo, tem um monte de gente lá. O ônibus realmente é de graça, nem o ticket ele pede, nem o ingresso, não precisa mostrar nada. Só pegar e entrar. E aí ele vai deixar a gente aqui na frente de Auschwitz II. Olha aí, esse é o gigantão, né? Aqui onde a gente tava era 15 ou 20 mil pessoas e aqui 90 mil. Era muita gente, muito barracão. Muito grande o lugar. Acabamos de entrar aqui, já encontramos o nosso guia e estamos iniciando a trajetória aqui. Só que o que acontece? Aqui não tem o fone de ouvido, né? Então a gente não fica escutando o tempo inteiro o guia falando. Então vai faltar informações, acredito eu. Vamos ver. Vou tentar chegar pertinho dele para conseguir ouvir sempre ele falando, para a gente conseguir passar as informações para vocês. Mas aqui na entrada a gente já vê a linha férrea aqui. Provavelmente é onde os trens chegavam, né? Aqueles trens que a gente mostrou para vocês lá no Auschwitz I, com as pessoas. Devia estacionar em algum lugar para o povo descer. Bom, como vocês podem ver, aqui nesse campo tem as linhas de trem, né? Tem várias aqui. Então eram aqui, exatamente aqui, que chegavam esses trens. E aqui a gente tem um vagão. E enfim, era bem alto, tá vendo? Para subir, então muita gente caía, né? Na hora de entrar, na hora de sair. E bom, quando eles chegavam aqui e desciam e saíam do vagão, era quando, vamos andando pra gente não perder nosso guia, era exatamente nesse lugar que a gente tá aqui agora, que eles decidiam quem ia pra câmara de gás, quem já ia morrer, e quem ia ser registrado para ficar como prisioneiro aqui e começar a trabalhar. E aí ele contou, inclusive, duas histórias, vou tentar resumir rapidinho aqui pra vocês. Uma foi de uma moça de 20 anos que estava com a mãe dela, que não era tão mais velha, e aí o médico perguntou: ela é sua mãe ou tua irmã? E ela não sabia o que responder, falou a verdade, falou que era minha mãe. E aí então o cara falou: então ela deve ser velha, não vai ter condições de trabalhar muito, mandou a mãe para a câmara de gás, e essa mulher eventualmente sobreviveu aqui, morreu velha, já depois livre, e se arrependeu pelo resto da vida, né, de não ter falado, porque se talvez ela tivesse falado que a mãe era irmã, também teria sobrevivido junto com ela. E um outro caso de uma mulher que estava com seu filho de 14 anos. Então, com 14 anos, eles já podiam ser registrados para poder trabalhar aqui como qualquer outro adulto. Só que ela acreditava que as crianças iam ser mais bem tratadas. E pegou e empurrou o filho junto para um grupo onde já estava separado as crianças. E acabou que a gente sabe muito bem que as crianças não tinham nenhuma regalia. Na verdade, as crianças, por não conseguirem trabalhar, elas não eram nem registradas, elas já iam direto para a câmara de gás. E essa mãe também sobreviveu e contou essa história depois. E também se arrependeu o resto da vida de ter feito isso, né? Porque talvez ela poderia
ter salvado o filho dela se ela não tivesse empurrado o filho dela para junto das outras crianças. E esses barracões, eles não é que eles caíram, né? Eles foram desmontados, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Por exemplo, Varsóvia foi completamente destruída e eles precisavam, né, de madeira, de matéria-prima para reconstruir. Então muitos dos barracões aqui tinham mais de 300 barracões de madeira. Então muitas dessas madeiras foram reaproveitadas. Por isso que não estão mais ali, né? Eles não tinham uma preocupação na época de, vamos deixar os barracões aqui para fazer isso aqui virar um centro turístico. Não era essa a preocupação. A preocupação era reconstruir e recomeçar. Então eles usaram todas as madeiras. E esses barracões do lado de cá, eles construíram demolindo as casas dos polacos, né? Os poloneses que moravam aqui na região eram todos saídos, tinham que tirar eles das casas deles, destruir as casas, pegava os tijolos, as telhas, tudo das casas que foram demolidas e construíam esses barracões do lado de cá. E foi assim que eles fizeram. Aí quando viu que não dava pra ficar demolindo mais casa, eles foram para os estábulos. E o que o guia falou é o seguinte: esse local ele não foi finalizado, né? Ele, quando a Segunda Guerra acabou, ainda estava em ampliação. No início era um local para 100 mil pessoas, depois eles pediram para dobrar o tamanho para 200 mil pessoas e possivelmente iam continuar dobrando, porque todo mundo sabe, né? A Alemanha estava praticamente dominando a Europa inteira e imagina a quantidade de prisioneiros de guerra que eles não estavam tendo. E todo mundo estava vindo para cá. Eu estava me perguntando o que seriam aquelas ruínas, e tem umas ruínas ali também, ó. Aqui também tem algumas ruínas. Foram câmaras de gás que foram explodidas, né? Então ficaram em ruínas. Aqui é um monumento que a Polônia fez em 1967. É a única coisa que tem aqui que não é da época. E colocou essas placas, uma em cada língua, né? E essa primeira aqui a gente consegue entender porque está em latim. Então tá mais fácil. É uma homenagem aí que eles fizeram para as atrocidades que aconteceu aqui, né? Para homenagear todo mundo que morreu. Esse caminho que a gente está fazendo aqui agora é exatamente o caminho que o povo fazia. Imagina, ó, tudo isso de gente que é igual a gente está agora, indo para a morte, né? Indo para a câmara de gases, para entrar ali e acabar a vida. E sempre que eu estou nesses lugares assim, com essas histórias muito caóticas, eu olho em volta assim e penso, né? Nossa, olha, isso daqui era exatamente o que o povo estava olhando, né? O que a pessoa estava olhando momentos antes de entrar na câmara de gás. E o que será que passava na cabeça deles, né? Será que ainda era muito medo ou já era uma aceitação? Eles rezavam, né? Eu fico me perguntando sobre essas coisas. E aqui, ó, tá em ruínas, né? Mas aqui embaixo tudo era a câmara de gás. Dia 26 de janeiro de 1945, os alemães explodiram a última câmara de gás que ainda estava de pé, né? Porque eles queriam destruir provas do genocídio que acontecia aqui. E no dia seguinte, 27 de janeiro de 45, os soviéticos chegaram aqui e fizeram a liberação do campo de concentração, né? E liberaram todos que ainda estavam vivos e tudo mais. Então foi ali na risca, né? Por um dia. Por um dia. Uma coisa interessante que o nosso guia estava falando é que, com o passar do tempo, né, os próprios soldados aqui, as pessoas que trabalhavam aqui, sem ser prisioneiro, começaram a ver que tinha alguma coisa de errado acontecendo na guerra, porque começaram a chegar menos trens, menos vagões, menos pessoas, então eles já começaram a acreditar que eles estavam talvez perdendo a guerra. E nesse momento, mais ou menos, já começou a bater aquele senso de arrependimento, né, em algumas pessoas, em alguns soldados e tal. E uma das coisas que eles faziam para tentar aliviar um pouco o coração deles, eles escreviam, né? E aí eles escreviam algumas coisas falando que eles estavam no coração do inferno, vivendo coisas loucas, amando de alguém, sabe, essas coisas assim. E eles enrolavam esses bilhetes que eles escreviam, colocavam dentro de garrafas ou latas e cavavam e enterravam, né, essas mensagens. E depois, com o passar do tempo, né, acabou tendo algumas escavações aqui quando estava em ruínas e tal, foram mexer, descobriram um pouco alguma dessas garrafas com alguma das mensagens, e sempre mensagem muito pesada. Eu acredito que mesmo que as pessoas faziam todo esse genocídio aqui, no fundo, alguns soldados, obviamente, não todos, mas alguns, ou talvez até uma grande parte deles, tinham um certo sentimento de que talvez estariam fazendo coisa errada, né? Cumprindo uma ordem que eles não gostariam de cumprir, mas também sabiam que se
as pessoas que estavam ali, estavam sendo executadas daquela forma, também imaginavam que se eles não cumprissem as ordens, aquilo também poderia acontecer com eles e com a família deles. Então ficaram numa situação complicada. E o nosso guia estava contando uma história ali também de uma menina de 16 anos que passou por vários testes, né, experimento no hospital e com um médico, né, e o médico, é aquilo que eu falei pra vocês, praticamente todo mundo que ia lá pra fazer esses experimentos morriam, né, saíam de lá mortos, e essa menina saiu viva. Então assim, o médico falou pra ela que o teste, o experimento que ele fez nela deu certo, que ela sobreviveu e ela viveu a vida dela. Aqui dentro ela conheceu um outro cara que eles namoraram, e depois que a guerra terminou, eles acabaram casando. Olha que legal. E uma das coisas que ela falou quando eles foram casar é que não tinha como ela ter filho, porque ela passou por vários experimentos aqui no campo de concentração. E por algum motivo, algum milagre, ela engravidou. E nesse momento, na verdade, descobriram que os experimentos que foram feitos nela, e não só nela, mas em várias outras pessoas que estavam sobrevivendo ao experimento, não é porque o corpo deles tinha algo a mais, e sim porque o médico já não estava conseguindo fazer aquilo, cumprir as ordens que recebia para usar os venenos, as coisas que eles usavam no corpo das pessoas em forma de experimento, com tamanha quantidade ou força ou sei lá o que. Ele não estava fazendo o experimento da forma que deveria ser feito. Inclusive esse médico teve que pagar por isso. Ele foi executado exatamente porque não cumpriu as ordens naquela época. Aqui a gente consegue ver um pouco mais próximo, tá vendo? Isso aqui são os chaminés, os barracões de madeira que eu comentei com vocês. Então assim, esse barracão aqui deve ter uns 35 metros de comprimento por 5 de largura. E ficavam de 700 a 1000 pessoas aí dentro. É surreal. Uma outra coisa que o nosso guia estava explicando ali é que quando tava ali, pô, imagina, 1000 pessoas, aliás 5.000 pessoas para entrar dentro da câmara de gás. Os primeiros que iam entrando, descendo a escada, todos os primeiros, talvez os 500 primeiros, estavam acreditando que estavam indo realmente com vestiário para tomar banho, né? E a partir do momento que começa a chegar cada vez mais gente, o chuveiro não sai água, eles começaram a dar conta que realmente tinha alguma coisa errada. Só que nesse momento vai ficando cada vez mais apertado, né? Chegava a ter 6, 7 pessoas por metro quadrado. Olha que loucura. E os últimos 500, vamos dizer assim, já estavam cientes do que estava acontecendo, que tinha algo errado. Mas mesmo assim os soldados já iam empurrando até fechar a porta. E aí eles liberavam o gás e tal. E você já sabe o que acontecia, né? Barracão que a gente vai entrar aqui agora era um barracão feminino. Ele não deu muita informação aqui fora, mas quando a gente sair do outro lado ele vai explicar melhor. Então eu só vou passar por dentro aqui para ver se eu consigo pegar algumas imagens para vocês. Pensado, bueno, tenéis razón, ¿no? Pensado para 4, ¿no? Así diseñado para 4, de vez en cuando 5, 6, ¿no? Hasta 7 también podía ser, de vez en cuando menos, había periodos que menos, pero de todas formas muy así pegadas, ¿no? E aqui finalizamos o guia, o nosso guia já está indo embora, o nosso grupo também, o passeio acabou de acabar. E agora eu vou explicar um pouquinho pra vocês as últimas coisas que ele falou, né? Porque a gente entrou ali dentro do barracão sem pegar a explicação. Ele falou que na hora que a gente saísse, ele iria explicar. E realmente aquelas camas eram de 5 a 7 mulheres em cada patamar, né? Eram 3, né? Eram 3, porque os do chão também tinha gente. Que até eu perguntei, nossa, será que aqui também? E sim. E geralmente quem ia para esses andares do chão eram as recém-chegadas.
porque ali era o pior lugar, né? Porque era muito frio, no barracão não tinha calefação e nem isolamento térmico. Tinha uma lareira, mas não dava conta. Pouquíssimas vezes eles davam carvão para elas colocarem ali para acender, isso era muito raro. Então a temperatura de dentro dos barracões era a mesma daqui. E na Polônia, no inverno, chega até menos 20, menos 30 graus. Então vocês imaginam, era uma coisa assim insuportável. E as que ficavam no chão tinham mais frio, porque aqui era também uma região muito pantanosa, então era muito úmido. Além disso, muitos bichos, ratos, piolho, percevejos, baratas. Então, as que ficavam no chão também sofriam bastante com isso. E mais um fator que era mais agravante era que não tinha lugar específico para fazer as necessidades. Às vezes, as que estavam em cima faziam ali na cama mesmo. E aí caía xixi e cocô nas que estavam nos andares mais abaixo. Então, era sofrida a vida ali dentro, assim, também. Você pensar, na hora que eles estavam trabalhando era ruim, mas pelo menos na hora que eles iam pro barracão, descansavam, era bem difícil mesmo. Bom, uma outra questão também que o nosso guia estava explicando é que quando os alemães deram conta que eles estavam perdendo a guerra, os soviéticos estavam muito próximos daqui, eles lançaram uma ordem aqui de evacuação para poder sair realmente daqui. E aqui tinham mais de 50 mil pessoas. E o próximo lugar que eles tinham que chegar, até porque o trem não dava para sair daqui direto para a Alemanha, eles já estavam muito cercados. Eles tinham que caminhar por 60 quilômetros para chegar nessa outra região para conseguir voltar para a Alemanha. E aí, nem todo mundo estava apto, pronto para caminhar por 60 km. Então eles começaram a separar as pessoas que iriam andar esses 60 km e fuzilar as pessoas que não iriam. Problema não, graças a Deus não deu tempo de fuzilar todo mundo. Eles estavam sem tempo, precisavam sair rápido e ficaram muitas pessoas aqui também. Então quando os soviéticos invadiram, conseguiram tomar o campo de concentração e eles abriram os barracões, eles viram muitas pessoas, mais de 7 mil pessoas ainda se encontravam dentro dos barracões com a saúde completamente degradada. O nosso guia falou que os soviéticos foram muito bens aqui, sabe? Tipo, construíram hospitais, conseguiram começar a ajudar todo mundo que era possível. É óbvio que muitas pessoas já estavam com a saúde muito ruim, acabaram falecendo, mas eles conseguiram ainda salvar muitas dessas pessoas que se encontravam dentro dos barracões. Eles construíram um pavilhão médico aqui para poder ajudar essas pessoas que estavam aqui. Eram, na verdade, 7.500 pessoas e dessas 200 eram crianças. 200 eram crianças. E uma coisa legal que ele falou, 60 bebês sobreviveram. Que nasceram aqui dentro, né? Então, assim, ele falou que, óbvio, que muitos bebês morreram, né? Porque os campos de concentrações, eles existiram por alguns anos, mas os bebês que estavam mais no final da guerra, que nasceram ali talvez no último mês de guerra, ou sei lá, últimos 20 dias, não sei ao certo tempo, mas os últimos ali conseguiram estar vivos quando os soviéticos chegaram. Então, foram bebês do campo de concentração, nasceram aqui dentro. E também, quando acabou a guerra, eles ficaram pensando o que eles iam fazer, né, com tudo isso que tem aqui nos campos, desses barracões e tudo mais. Eles queriam, de início, destruir tudo e fazer com que a terra se tornasse fértil, que plantassem alguma coisa para ajudar a população, mas os próprios sobreviventes daqui, os prisioneiros sobreviventes, eles lutaram para que isso não acontecesse, para que não destruíssem o que ainda estava em pé aqui, para se tornar um memorial. E de fato foi essa a opinião que venceu, né? 2 anos após já abriram esse lugar como memorial e os primeiros guias aqui eram sobreviventes. Então você imagina o quanto já é forte pra gente, já é emocionante a gente fazer esse tour com um guia, uma pessoa normal que estudou e tá ali contando pra gente. Imagina como uma pessoa que viveu aqui, que sobreviveu a tudo isso. Devia ser uma coisa chocante, né? E muito forte essas pessoas que sobreviveram e conseguiam voltar aqui e contar toda essa história, né? Eu não sabia disso, que os primeiros guias eram sobreviventes. Muito interessante. Bom, então é isso, a gente tá aqui seguindo para a saída, aquele ali é o portão de saída. E como vocês viram, Auschwitz II é bem diferente de Auschwitz I. Lá é como se fosse um museu mesmo, né? A gente tem muitas fotografias, tem lá os sapatos, os cabelos, as roupas, as malas. Então lá eles fizeram como um formato de museu mesmo. E aí tem o guia, o áudio guia, o fonezinho que a gente vai ouvindo. Aqui não tem essa estrutura, aqui não tem nem bilheteria, então a entrada aqui é gratuita.
é só você chegar e entrar. Não tem ninguém revistando, é bem diferente, né? Lá e aqui no outro também é gratuito, né? Você consegue agendar para você entrar de forma gratuita, né? Sem guia. Um também, sem guia. Se você quiser realmente um guia e tal, aí você paga como nós pagamos. Mas se você estiver na região e quiser visitar, tipo, pega o nosso vídeo, a gente já explicou tudo que é em todos os barracões, você consegue visitar sozinho, gratuitamente, né? Mas a gente preferiu pagar um guia, porque é válido, né? Porque aí uma pessoa da região conta tudo, explica tudo, vale muito a pena. A gente recomenda, inclusive, vocês fazerem esse tour com guia. Eu acho que tem muito mais informação, assim, porque obviamente a gente não consegue transmitir tudo que ele fala. Ele mesmo falou que nem ele consegue transmitir tudo, porque é um tempo corrido, né? Foram 1 hora e pouquinho lá e 1 hora e pouquinho. Lá, 1 hora e meia aqui. 1 hora e meia aqui. Então não dá tempo de contar. Ele falou que ele sabe de várias outras informações, de várias outras histórias, né, de sobreviventes e tudo mais, mas realmente não dá tempo. Mas a gente tem muita informação na internet, então mesmo que você não queira pagar pelo guia, pega as informações, assiste os filmes e vem aqui e conhece, né, esses 2 lugares gratuitamente. E ontem, né, antes de visitar aqui, que eu não era muito chegado em história na escola, então eu não estudei muito bem a história de tudo. Então agora, visitando o mundo, que eu estou começando a pesquisar sobre. E no caminho eu estava conversando com a Raíssa pra gente pesquisar, e ela foi pesquisando e lendo os sites pra gente, né, pra gente entender por que o Hitler resolveu acabar com uma raça inteira, né, por que eram os judeus. E aí eu não sabia, né, aí eu peguei, a Raíssa pesquisou e eu vi que, na verdade, os judeus, eles são mal vistos, vamos dizer assim, né, há séculos, né. Até na própria Bíblia, Jesus falou que os judeus eram filhos do diabo, né? E a gente viu isso num site, eu falei, será que Jesus falou isso mesmo? A gente foi ler a Bíblia para achar o local, e realmente os judeus, eles vários momentos da história foi contra os judeus, e isso foi aumentando cada vez mais, e quando já tinha tecnologia, a imprensa, aquela coisa toda, tudo era culpa do judeu, e a Alemanha foi virando totalmente contra os judeus, até que chegou o Hitler, a pessoa principal que criou tudo isso aqui, né, que colocou meio que um ponto final nessa história de judeu aí, vamos acabar logo com isso. Mas na verdade não é uma coisa que saiu da cabeça do Hitler do dia para a noite, é uma coisa que já vinha acontecendo há séculos, né? Então você vê que tem que tomar muito cuidado com a narrativa que se cria, com as coisas que você lê, tem que ter certeza da veracidade das informações. A gente viu no Museu do Levante que uma do maior problema daquela época foram, né, as fake news, os jornais colocando coisas que eles queriam que as pessoas lessem, né, para poder direcionar a população para aquele momento. Então a gente vê isso acontecendo hoje nos dias atuais com a internet. Então estar aqui e ver que tudo isso chegou a esse momento exatamente por causa de tantas falas e narrativas que veio desde a época de Jesus Cristo, a gente vê que se não controlar a fala e controlar o que você está escrevendo, o que você está consumindo, pode ser que isso possa até se repetir um dia. Não dá para falar que é impossível, né? Então é isso que eu queria falar. Não é impossível, mas vamos torcer para que isso não se repita, né? E assim, eu acho bom que tenha esse memorial, que tenha esse lugar aqui, porque realmente é um choque. Você vê um filme, você lê um livro sobre a história, sobre tudo que aconteceu aqui, não é tão impactante como você realmente estar aqui. Até porque né? está no sofá de casa, né? Exato. Então você vir aqui, você vê aqueles sapatinhos, aqueles cabelos, aquelas malas, as roupas que realmente eram dos prisioneiros. Você entrar no barracão e ver os lugares que vários deles dormiram ali, né? Quantos não passaram por aqueles lugares? Isso então é muito mais impactante e é um choque mesmo, assim. Você não tem dimensão até você vir aqui e ver com seus próprios olhos e sentir a energia e sentir tudo como é que é. Então isso é muito importante para que mais e mais pessoas tomem consciência de tudo isso que aconteceu aqui, para que diminua as chances de acontecer algo parecido novamente, né? Ele disse que na alta temporada, antes do Covid, depois do Covid ainda não voltou esses números, mas antes, em torno de 2 milhões de pessoas passavam aqui por temporada. E olha só, uma coisa também, só pra gente finalizar já o assunto de Auschwitz, que
que ele falou e que me impactou na hora que ele estava falando. Depois que a pessoa passava pela câmara de gás e ia para outra sala, os corpos, né, eles raspavam a cabeça, né, por isso que tem muitos cabelos lá em algumas salas que a gente não pôde filmar, era proibido. E uma coisa que eles faziam é tirar os dentes de ouro, né? Os judeus, eles tinham dinheiro na época, né? Eles eram agiotas e tal, então eles movimentavam grana, então alguns deles tinham dente de ouro e eles removiam os dentes de ouro de todos os mortos. E por dia eles conseguiam levantar 30 quilos de ouro só arrancando o dente das pessoas, gente. Vocês têm noção? Quanto pesa um dente? Esse ouro, eles preparavam esse ouro, mandavam para a Alemanha, colocavam nos bancos para financiar a própria guerra. Então olha que louco isso. Essa informação realmente é muito doida, pensar que era as riquezas dos próprios judeus que bancavam o lado da Alemanha, financiavam a guerra pelo lado da Alemanha. É muito, muito louco pensar nisso. Bom, ó, o nosso ônibus aqui. Nosso ônibus chegou, será que esse mesmo ônibus volta? Acho que sim. Vamos agora então voltar lá para Auschwitz 1 para pegar o nosso carro, para voltar para casa, né? Já em casa, acabamos de chegar. No começo do vídeo nós falamos para vocês que nós dormimos praticamente dentro do campo de concentração, né? Então, estamos aqui no mesmo lugar. Ah, e no começo do vídeo também a gente comentou que aqui atrás do motorhome já eram lugares que eles ficavam. Na verdade não, é do outro lado da rua. Exato. Bem ali, mas é muito do nosso lado aqui. Atrás da gente o guia falou que esses complexos assim, de prédios iguais que tem aqui em volta geralmente eram dos militares, os alemães, era onde eles ficavam. Mas de qualquer forma a gente dormiu aqui no miolo mesmo. Bem pertinho. Então... E, bom, acabamos de acabar o tour, acabamos de chegar em casa, arrumar aqui alguma coisinha para comer e seguir viagem para o nosso próximo destino, mas isso é história pro próximo vídeo. Então você chegou até aqui, você gostou da história do lugar, se a gente conseguiu realmente passar tanto as informações quanto a energia do lugar, né? Isso. A gente vive passando energias boas, né? Lugares maravilhosos, etc, mas de vez em quando calha de visitar um lugar assim com a energia um pouco mais pesada, mas vale a pena por tudo que a gente já falou, que vale a pena pela história, pelo aprendizado, etc. Né? E deixem aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam e se vocês visitariam ou não um campo de concentração. Exatamente. Então não esqueça de curtir, comentar bastante, igual a Raíssa falou, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.